Glória a Deus, meu bom dia. Sou o pastor Hermes. Hoje vim falar de algo muito tremendo da presença de Deus, sobre um testemunho poderoso que Deus fez acontecer comigo esses meses. E já faz um dia que Deus vem colocando no meu coração para me dar esse testemunho, para edificar a vida de muitos irmãos que eu creio que vai receber essa palavra no coração. Então, nessa manhã eu vim falar algo sobre um testemunho que aconteceu comigo, né? Primeiramente, que Deus abençoe a sua vida, que você receba essa palavra no teu coração e que Deus faça mover sobre a tua vida. Eu creio que grandemente Deus vai operar na tua vida através desse testemunho. Primeiramente, né, aconteceu algo comigo essa semana. Deus me abençoou comprando um carro e através desse carro Deus tem me ensinado muitas coisas. Tem algumas coisas para ajeitar. E aí eu pedi de Deus direção, né, para colocar no meu coração as pessoas certas, para abençoar, para direcionar, para me consertar esse carro. E aí fiquei um pouco ansioso, né? Porque muitas vezes ficamos mesmo quando recebemos uma bênção, mas coloquei diante do Senhor. E eu me lembro que o pastor lá da minha igreja, ele tinha ido viajar para o Rio de Janeiro e me deixou na casa dele. E ali eu, passando algum dia, e quando eu cheguei com o carro, eu conheci um morador de rua, né? Uma pessoa muito abençoada, né? Que já viveu muitas experiências, tem muitas coisas para contar. E na rua também existe diamante, irmão, que estão, né, sujos de areia, mas pode ser lapidado pelo nome do Senhor. E aconteceu que eu conversando com um rapaz, ele, né, muito orgulhoso, que Deus abençoe cada dia mais a tua vida, pastor Hermes, que você conseguiu o carro, muitas bênçãos da vem sobre ti. E aí eu falei que estava com alguns problemas, eu queria consertar. Ele falou: eu conheço um morador de rua que é mecânico, mano. E ele já teve teve uma oficina muito grande, né? Foi abençoado, mas aconteceram algumas coisas que trouxeram ele para a rua. E ali ele me apresentou esse rapaz. Vou falar o nome dele agora, né? Mas não vem um caso, mas eu vou contar esse testemunho. E aí ele me apresentou. E ali ele colocamos o carro ali para fora. Ele começou a mexer. E aí Deus tocou muito no meu coração, né? Falando já a palavra de Deus para aquelas pessoas, falando sobre a renovação da mente, né? Sobre a transformação. Porque muitas pessoas estão na rua, mano, não porque quer, mas para acontecer coisas muito dolorosas, né? E mexeram com o seu psicológico. E aquilo tomou conta da sua mente. E aí desistiram de tudo, mano, e estão vivendo na rua, né? E ali eu comecei a pregar na vida daquele rapaz. Comecei a falar de Deus, comecei a falar do amor de Cristo, que Deus poderia mudar, né? E primeiramente a renovação estava na mente dele. Deus poderia renovar a mente dele, transformar, porque a maior luta estava na mente daquele rapaz. E ali eu comecei a pregar a verdade. Ele me ajudou, mostrou algumas coisas lá, deu uma organizada, montou coisa rápida. O cara sabia mesmo mexer, né? É um profissional. E ali ele começou a mexer e eu me lembro que Deus colocou para me dar um valor na mão dele, né? E ali eu coloquei esse valor e abençoei a vida dele, orei por ele, falei da palavra de Deus. E ali ele saiu, irmão. E eu me lembro que naquele momento ali, eu orei para aquelas pessoas, orei pelaquela vida. E ele falou que no outro dia ia aparecer, né? Pediu para me comprar alguns acessórios para mudar, para fazer uma limpeza no motor, e ali eu comprei. Eu me lembro que quando eu voltei, no horário certo, ele chegou. E ele falou para mim: irmão, aquela conversa que tu teve comigo transformou muito a minha mente, né? Estou com o pensamento de mudar, estou com o pensamento de abrir minha oficina novamente. Quero ajudar o meu outro amigo aqui também, que é especializado também, né, em tecnologia, em muitas coisas. E ali nós dois vamos... E a mente do rapaz começou totalmente a ser transformada, apenas com a palavra da verdade que pode mudar a história, pode mudar a vida, mano. E naquele momento eu preguei a palavra para aquele rapaz. E ali ele falou com aquele dinheiro que eu dei para ele, né? As pessoas estavam presas no vício, né? E ali ele falou que o pensamento dele foi diretamente para usar droga, mas naquela hora, através daquela palavra, ele mudou aquele pensamento. Ele falou: vou usar esse dinheiro para fazer outra coisa. E aí ele falou que tinha um rapaz que queria que ele fizesse um serviço, mas ele não conseguia chegar lá, sendo que era em outra cidade satélite aqui de Brasília. E ele falou que aquelas palavras fortaleceu ele. E ele pegou o metrô no outro dia de manhã com o dinheiro que eu tinha dado para ele. Ele fez o serviço, ganhou um dinheiro muito mais além, né? Comprou roupas novas, foi, pagou um hotel, tomou um banho, se alimentou bem, né? E ali naquele momento tomou o café da manhã, naquele momento ali no hotel, comprou veste nova, ajudou um amigo dele. E quando foi no horário que eu cheguei do trabalho, eu trouxe as peças. E ali a gente conversando, ele falou: rapaz,
conversa mudou muito a minha mente e eu estou buscando melhorar e eu vou melhorar. E eu ali falando mais da palavra de Deus, falando sobre a renovação da mente, que a maior luta da nossa vida está na nossa própria mente. A partir do momento que nós começamos a renovar a nossa mente, Deus começa a trabalhar de forma poderosa e o inimigo já não tem mais acesso, porque a gente não deixa mais qualquer coisa entrar no nosso pensamento. O Senhor nos dá o controle, a autoridade para repreender os pensamentos contrários, e assim foi agindo na vida daquele rapaz. Eu me lembro que ali ele mexeu no meu carro, trocou óleo, lavou peça, mudou alguma situação, e ali eu alegre, né? E ali eu falei para ele, Deus tocou no meu coração, e a gente foi. Ele falou, irmão, tudo tranquilo, não preciso pagar nada aqui, só do que tu tá me ajudando, isso já é bênção. Eu falei, não, amor, vamos ali, vamos jantar. Eu levei ele para jantar naquele momento, comprei ali uma janta boa, nós dois sentamos na mesa, se alimentamos, conversamos novamente sobre as coisas de Deus. E ele olhou para mim e falou, irmão, já faz 8 meses que eu não sento para jantar dessa forma. Sou agradecido, e aquilo, né, estava trazendo um ambiente de mudança sobre a vida dele. Através das atitudes, mano, que eu estava fazendo, através do amor, da compaixão de falar da palavra da verdade. E naquele momento ali eu fiquei também muito alegre, mano, por estar ajudando uma pessoa a ser transformada. Irmão, e acontecendo aquele ambiente da palavra de Deus, e o rapaz muito comunicativo, é uma pessoa que já teve muitas experiências, né, de grandeza com o dinheiro, né, na profissão, mas naquele momento, através de uma luta mental, ele abandonou tudo, mano, e foi morar na rua. Mas através da palavra de Deus estava trazendo uma renovação na sua mente, uma transformação. E agora eu vou te falar, mano, o que aconteceu para que esse testemunho seja concluído. Fiquei alegre, mas aí depois de 2 dias eu ouvi a notícia que tinham matado aquele rapaz, né? Tinha enforcado ele, né? Tentado arrancar a cabeça dele ali com uma corda e com algumas outras coisas que eu não vi, mas ouvi falar, né? As pessoas contaram que ele tinha morrido. E eu pedi de Deus, Senhor, por que, né, Senhor? E aí, eu fui num culto, né, em Goiás, ali numa casa de uma irmã, e ela, quando eu cheguei, ela estava pregando sobre isso, falando sobre a renovação da mente, a transformação, que o inimigo, quando nós começamos a mudar a nossa mente, ele fica furioso. E na mesma hora Deus me deu a compreensão que o inimigo ficou tão furioso com a vida dele, porque a vida dele, a mente dele estava sendo transformada, que acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele aqui nessa terra, mas a mente dele estava transformada, irmão. A mente dele estava purificada através da palavra de Deus, e a mudança dele estava sendo guiada pelo Espírito de Deus. Então o homem pode ter matado o corpo, irmão, mas o Espírito foi para a glória de Deus, porque a mente dele, irmão, estava totalmente transformada pelo Espírito Santo do Senhor. E ali eu fiquei muito alegre, irmão, porque Deus me confirmou que naquele último momento, irmão, eu preguei a palavra da renovação da mente, a mente dele sendo transformada e Deus agindo sobre a vida dele, né? O inimigo, a palavra de Deus fala que ele pode matar, né? Nós não podemos temer o homem, que o homem mata, mas Deus é quem leva para o inferno, mas também Deus quem dá a salvação. Então nós temos que temer a Deus. Então Deus estava operando na vida dele. O homem pode ter matado ali o corpo, né, irmão? Mas Deus deu vida através da palavra de Deus na mente, no coração e no espírito. Então aquele homem foi totalmente transformado. Ele sentiu a renovação de Deus através do Espírito da verdade. E isso me encheu de esperança e de amor, irmão. Porque saber, nunca deixe, irmão, de pregar a palavra da renovação para uma pessoa que está caída. Muitas vezes ele teve uma vida, mas foi totalmente afetado pelo inimigo. E a sua mente foi totalmente bombardeada por pensamento contrário. Mas você tem o poder de Deus, você tem a palavra do Senhor no teu coração. Então pregue a verdade com ousadia e sabedoria para renovar a mente de muitas pessoas que estão caídas espiritualmente, mentalmente, irmão. E Deus é quem levanta e dá a vitória. Eu fico muito alegre, irmão. Mesmo que ele tenha morrido, eu fiquei triste por isso. Mas em acreditar que Deus transformou a mente dele e deu a salvação para esse homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então receba essa palavra, irmão. Dá um amém se você crê que Deus pode transformar a mente, né? Se inscreve no canal.